dos melhores peixes do mundo. E sabor está aqui no Amazonas, diz os pesquisadores, eu não posso dizer, né? Olha aqui, mais popular. Esse aqui é pirapitinga, da região aqui do Amazonas. Lá para fora, Pantanal, eles chamam de pacu. Esse aqui é a piranha. A piranha preta. A papá. Esse aqui é o piau. Nosso piau, o aracu. É um dos melhores peixes do Amazonas, do Tucunaré. Tambaqui, esse é um dos melhores peixes que tem aqui da região. Pirarucu. É o melhor peixe do Amazonas. Nosso perfil hoje da Fundação, já de mais de 2 décadas, é de doenças infecciosas crônicas. HIV, hepatites virais, tuberculose, são as mais frequentes nos nossos registros. Em termos de doenças tropicais, acrescenta-se aí o acidente ofídico, né? E das doenças por protozoário, malária e leishmaniose, né? Mas não são doenças que a gente hospitaliza com frequência, não há necessidade de hospitalizar. São diagnosticados e tratados ambulatorialmente. Hoje nós não vivemos um quadro dramático de malária graças ao diagnóstico rápido e a tratamento também imediato dos casos de malária. O controle da malária passa mais pelo tratamento imediato dos pacientes e efetivo do que pelo combate ao mosquito, porque o transmissor, de vez que ele é muito abundante na região e prolifera muito rapidamente. Esses repelentes que a gente compra em farmácia, eles têm alguma função? Tem, mas é muito pouco, né? Demora em torno de 2 horas, 3 horas, o período de exposição é muito maior que isso. Tem pesquisadores brasileiros que fazem pesquisa há anos sobre vacina da malária, mas ainda não chegaram a um índice de proteção que possa ser lançado como uma vacina. Não é frequente a malária, o dengue nunca vi um caso de dengue aqui, a febre amarela. Febre amarela não acontece, não. Malária aqui na região quase você não vê, né? É diferente de um rio barrento, de uma área lá do Solimões, do Rio Madeira, por a água ter uma acidez diferente e facilitando a proliferância de alguns tipos de insetos, né? Do que numa região como essa, né? A gente não pode descartar os cuidados que podemos ter com malária, com febre amarela, né? Então tem que ter aquele cuidado, mas é uma coisa que a gente pode estar mais sossegado. Estamos hoje num período de enchente. Nesse período nós temos das doenças infecciosas, principalmente a área urbana da cidade de Manaus, uma incidência elevada de leptospirose e das infecções respiratórias. Aqui a maioria das doenças são respiratórias, muita doença respiratória, gripe, sinusite, é por causa do tempo. Ele toma muito banho, mergulha muito no rio também. Qualquer pessoa que vem de outro lugar e vem aqui para a Amazônia, ele tem problemas de saúde. Algumas vezes respiratório, então sinusite, renite, algumas vezes problemas gastrointestinais. E uma grande maioria tem problemas de reação da ferrada de mosquito, de muquim, de carrapato. Muquim é um carrapatinho muito pequeno que normalmente existe em campos de pastagem, onde tem o gado. Como que a gente faz? Fortalecendo a imunidade. Então, alimentos apropriados e alguns chás. Por exemplo, o hiperroxo, o pau d'arco, ele tem essa propriedade. A leptospirose também é uma doença da cidade, né? Porque é o rato quem é o doméstico, que é o reservatório, que elimina a leptospira pela urina, né? A leptospira penetra ativamente pela pele, como tem em Salvador, no Rio de Janeiro, né? Os igarapés que cortam Manaus todos são poluídos, todos são grandes esgotos a céu aberto. Nas ruas, por exemplo, que estão alagadas, a sujeira é muito grande.
parte da Ponta Negra, não, porque ele está acima da cidade de Manaus. O Hotel Tropical tem estação de tratamento de esgoto, ele é obrigado, ele é supervisionado, que é a construção maior que tem lá. E depois um conjunto de edifícios. Então lá não, e é mantido um controle de coliforme fecal, feito sempre uma investigação pela Fundação de Vigilância Sanitária. Nós estamos vendo o aumento do HIV em adolescentes, entre 16 e 23 anos, sabe, que está em população de todo nível social. Aqui é a nossa UTI de adultos, 7 leitos, 7 HIV. Aqui eu acho o maior problema é traumatismo, acidente de trânsito, né, principalmente por motocicleta. Hipertensão, acidente vascular, isso é também alto aqui, mano, no Amazonas. Come muita farinha também, muita gordura, alimento frito. Na maioria das mulheres, dos homens, já quando passam dos 40 anos, já começam a ter obesidade e aí começa a aparecer a hipertensão, a diabetes. Na minha infância, a gente não comia pão, a gente não comia frango de granja, a gente não consumia ovos de granja, nós não consumíamos calabresa, salsicha, a gente não tinha isso na nossa mesa. A gente comia as raízes regionais, que é macaxeira, batata, cará, ariá. Eram as raízes que nós plantávamos e tirávamos com a nossa família e a gente consumia isso. A mamãe nos criava com macaxeira feita, a massa da banana, feita em casa, né? E hoje, nossas crianças comem miojo, não comem mais macaxeira, batata, elas querem o pão. No almoço, ele substitui o peixe, que é uma coisa nossa, regional, por calabresa, peito de frango empanado. 20% de hipertenso, 10% mais ou menos de diabetes. Ele gosta mais do peixe com farinha, essa coisa, mas come pouca verdura. So all forms of life have smells, and people also release smells from their respiration. When they breathe, they exchange gases. They take in air from the atmosphere and then release gases that are a product of metabolism. And some of those compounds which are released by humans can be linked to specific diseases of humans, such as diabetes. Is a big one. If you're a diabetic, you have a lot of this compound acetone in your breath. But also it can depend on what you eat. For example, if you're a vegetarian and you eat a lot of fruits and vegetables, you'll have a lot of methanol in your breath. Então, essa é uma espécie que a gente está utilizando nos estudos de compostos orgânicos voláteis e biogênicos. Então, a gente escolhe um galho, a gente corta um pouco antes da folha que a gente vai utilizar, coloca dentro da água, a gente vai fazer medidas de compostos orgânicos voláteis. No caso, o equipamento já está fazendo as medidas. A gente vai coletar alguns cartuchos, que é os cartuchos de amostras de gases, que vão para o cromatógrafo e a partir dessa análise a gente vai saber o que a planta está emitindo. One of the problems with the leaves is that they can't move. They're placed in the sun oftentimes and they have to deal with that environment no matter what. So they've evolved different chemical strategies to deal with the stress of their environment. We think one of these processes is producing isoprene, which is a gas. We as people can't smell it, and we think that isoprene is acting as an antioxidant. It was initially thought that only a small fraction of plants in the tropics
produce isoprene together with photosynthesis. And some of our work is showing that it's actually very common for the trees in the Amazon to do this biochemistry. And people know very well about the importance of antioxidants in human health. O suco das crianças hoje, o preferido delas é a Coca-Cola, é o refrigerante comum, seja Guaraná, né? Mas eles querem tudo industrializado. Aquele suco que vem em caixinha, o achocolatado, né? Em caixinha, se vende muito. O que é nossa alimentação hoje? Né? O que era natural não é mais. Não, é agrotóxicos, é transgênicos, não? É a restrição alimentar. Sabe quanto que os macaquinhos comem de alimentos diferentes por dia? 80. Sabe quanto nós comemos por dia de alimentos diferentes? Não passa de 20. E isso não é os 20 nossos, é o ano todo. Dos macacos não. E no período de chuva tem um lugar, e no período de seca tem outro lugar. Entre ambos períodos tem os vales interandinos ou os vales intrafluviais, ou seja, entre uma montanha e outra. Aqui são os igarapés, o que se chama as matas de baixio, onde as espécies são diferentes. E ali produzem alimentos que servem para os macacos. Por isso que o macaco tem a força 10 vezes maior que a nossa. E saúde também. Porque ele tem uma diversidade muito grande alimentar. E nós cada vez estamos afunilando, cada vez comemos menos diversidade. Para a subida do rio nesta data, agora neste tempo tem muita doença digestiva. Não é tão difícil não criar um filho aqui não. É muito perigoso, porque você não pode pular na água no rio quando está parado. Porque senão pode pegar uma diarreia, um vômito. Para a água, muitas vezes, como são conhecidas, chamadas cidades de várzea, elas são em área de alagados. E a água não é tão corrente. Então, a água que eles obtêm, às vezes, para uso doméstico, não é uma água límpida. Às vezes, até o aspecto pode parecer límpido, mas, se você for analisar, não está. O Rio Negro corre de 2 a 4 km por hora. Tudo que cai dentro do rio se transforma em chá. E por isso, entra em estado de decomposição. Através dessa decomposição tem a presença do ácido tanino, que deixa o pH com 4,5, por isso a floresta não é boa para a plantação. O Rio Negro é uma maravilha. Você consegue pernoitar, você consegue subir em barcos, você consegue dormir em rede sem carecer cabine nenhuma, sem se preocupar com o mosquito. É um rio apropriado para o turismo. A gente vai fazer um tambaqui, a moda daqui da região. Isso aqui é banana da terra, banana pacovã verde. É uma caldeirada, mas ela vai ser engrossada com a banana. Essa banana é da região, ela é encontrada mais aqui. Aqui ela está madura. Aqui a gente pode comer ela crua do jeito que ela está aí. Aqui é nossos condimentos da região, pimenta de cheiro, vou usar chicória, pimenta de cheiro, coentro, limão para temperar o peixe, para tirar o odor do peixe. Então esse peixe ele é encontrado aqui na nossa região, só que tem época de defeso dele, que ele está procriando, que é proibido pescar ele. Mas aí agora eles criam em viveiro. A gente vai refogar. Vai ser uma caldeirada diferente. É receita mesmo caseira da família, da gente. Esse é um molho de alho e coloral, um pouco de coloral. E antigamente eles usavam urucum, né? Vem do urucum ele, daqui da região mesmo, tem muito. Aí é processado e feito coloral. O pessoal de fora usa o açafrão. A banana sempre na comida cai bem. Aqui na região é muito usado. É a base de. O pessoal faz muita base de coisa com banana. Café da manhã,
come ela também natural, diariamente. Isso aqui você não é uma coisa nova minha que eu mesmo descobri um tempo desse também. Esse peixe ele é encontrado em todo o estado do Amazonas, onde você andar tem um tambaqui. Então. Vai usar a pimenta do reino, caldo de galinha. A banana vai cozinhar e vai engrossar o caldo. 10 minutos a 15, para ficar mesmo no ponto. O pirarucu, o tambaqui, ele é fácil de cozinhar. Uma gotinha de limão para ficar mais saboroso, para cortar o cheiro forte. Daqui eu vou fazer um pouco de pirão. Essa é a nossa chicória, a nossa vedete da cozinha amazonense. Tem que saber usar ela. Usar numa porção que não tire o sabor do alimento, e sim acrescente. Tudo que é caldo dá para fazer um pirão. Então, como a gente tem uma farinha gostosa, tudo aí eu vou acrescentar. Existem milhares de tipos de farinha. Tem o povo mesmo amazonense que gosta daquela bem caroçuda. No restaurante é usada do arini. Se torna até ser um prato indígena. O peixe está cozido. Caldo. Aí isso aqui se come só ele e o pirão. Se quiser arroz, tudo bem, mas o normal só é ele e o pirão. Essa é a farinha ova que fala. 2, 3 minutos, porque toda caldeirada que se preza, ela tem um pirão, a muqueca tem um pirão. Esse prato é bem típico assim nas casas dos caboclos assim mesmo, né? Very good. I love Brazil. I had a great time visiting here and meeting very different people from all over the world, and believe that Brazil is an amazing place. And I've been here 4 times. This is my 4th time to Brazil, and I would love to live here one day and speak Portuguese fluently. I think Brazil is a country that has a lot of potential, and it has a lot of people with very different backgrounds, from blacks to whites to Indians to Japanese to Italians. So I believe that Brazil is an amazing place. Tem uma grande variedade de ervas aqui na região amazônica e que elas servem para muita coisa. Unha de gato, ele é para ativar o sistema imunológico. Preciosa se você não conseguir dormir, calmante natural, entendeu? Labirintite. Nós temos castanha-arana, temos cajurana, tem um monte de coisa com a palavra arana. Isso aí se quer dizer falso. Se parece com alguma coisa que vocês conhecem, uma planta, café, uma fruta. A fruta está lá em cima. Então, esse é o caferana, para o fígado, para quem toma uma caipirinha. A copaíba, ela serve até para osteoporose, né? E associado ao candiroba, ela se torna um poderoso cicatrizante anti-inflamatório natural. Como são folhas, ele tem uma validade no máximo de 3 meses. Se for casca, talvez 1 ano. Mas depende como ela é armazenada. Então, esse é o primeiro. Outro aspecto que é muito importante é a orientação. Se você fizer uma dose maior do que a experiência prática diz, pode comprometer sim. Folhas que são fininhas, não se ferve. Ou coloca em infusão ou bota só na água gelada. Casca precisa ser lavada e fervidinha, tá bom? Normalmente está acostumado a isso. Ele toma toda medicação natural. Então, estão acostumados sempre, porque nunca tinha médico. Mas não pode tirar isso, porque normalmente essa medicação tem efeito nele, e melhor, está acostumado. Tem muita pessoa que conhecem e dominam essa medicação natural. Eu trato dor de estômago com chá da salva de marajó, né? A gente, por exemplo, insônia, a gente usa o chá da cidreira. Anemia, a gente tem um cipó. Algumas plantas são possíveis de ser sintetizadas. Por exemplo, a urana da folha fina, que é uma planta amazônica, que deu origem a... tem em Europa também, que deu origem a esse. Chama Salix martiana ou Salix humboldtiana, ocorre aqui na margem do rio. Os indígenas já sabiam dessa propriedade, mas eles conseguiram
extrair o princípio ativo e sintetizá-lo. Hoje em dia não se usa mais a matéria-prima. Todo remédio químico ou natural, se você exagerar na dose, ele te complica, né? Do Guaraná, ele é um rejuvenescedor natural. Se você exagerar, ele pode te dar uma arritmia. Sou apaixonado pelo potencial das plantas amazônicas, mas devido a esse trabalho de terapeuta, eu penso que muitas coisas que hoje estão acontecendo sobre as doenças são passíveis de tratar. O boto cor-de-rosa, de uns tempos para cá, ele começou a ser caçado para servir de isca, porque a Colômbia compra quase todo o peixe liso para cá, que aqui a gente também chama de peixe de couro, são os bagres de uma forma geral. Aqui o peixe de couro ele não é muito consumido, né? Mas desde que a Colômbia passou a comprar esses peixes, eles praticamente compram tudo que é produzido aqui, então muita gente começou a ganhar dinheiro pescando especificamente esses peixes. E como isca usa a carne do boto, então está matando o boto para usar de isca, para pegar peixe, principalmente piracatinga e outros peixes assim, para mandar para a Colômbia. Então o que está se tentando fazer é campanhas para que a Colômbia pare de comprar o nosso produto, para que as pessoas não usem a carne do boto como isca. A situação do peixe-boi é mais complicada. Vê que é um pouco complicado você convencer as pessoas a não matar o peixe-boi. E a caça continua. É um bicho que tem a carne gostosa, o couro é bom, a banha é bom, até coisas medicinais. Então o pescador está lá, vê aquilo ali, ele pensa, 200 kg de carne assim, ele vai, mata e leva. É um animal complicado porque ele chega na maturidade dele muito velho. Ele tem um filhote de cada vez e esse filhote fica 2, 3 anos mamando ainda, dependendo da mãe. Então, ao longo de uma vida, um casal de peixe-boi vai ter 4, 5 filhotes. E a gente hoje preocupa muito com o clima, que mudou, né? Hoje a gente não pode mais prever o tempo. Desde 2009, nós começamos a ter cheia muito grande aqui. A floresta primária é aquela floresta onde é intacta, onde nunca foi desmatada, onde ela tem 40, 50, 60 metros de altura, onde você encontra o nutriente com mais ou menos 20 ou mais de 20 centímetros de camada de folha. Tá? Aqui é uma floresta já que foi mexida, ou seja, uma secundária. Olha só aqui, ó. Você vê que a areia vai cair. Ó. Ó. Olha a quantidade só de camada. Então quer dizer que é muito raso. Então se, por exemplo, se você está num local desse e continua desmatando, o que acontece? Vira erosão. A chuva, tudo que vem, a chuva lava. E aí vira deserto. Por isso, a gente tem que ter cuidado. Because it's been observed that when you take away the forest, you tend to dry out the soils and you can actually reduce rainfall. And so the forest itself may be sort of providing a positive feedback so that the more forest you have, the more precipitation that you can have, and therefore the more forest you can have. A gente sabe que o que acontece aqui, pelo tamanho da região, afeta tudo, né? Então tem que se tentar preservar, porque a gente não sabe as consequências de acontecer um problema aqui, haver um desequilíbrio aqui. Fui contratado para trabalhar num projeto de manejo florestal, né? Uma tentativa de aproveitar esse recurso que a floresta nos fornece, que é a madeira, que é um artigo de primeira necessidade para o ser humano. A gente estudando as idades das árvores que estavam sendo comercializadas ou sendo derrubadas e transformadas em produtos madeireiros, a gente descobriu que aqui na Serraria de Manaus, a média de idade das árvores que estão sendo processadas é em torno de 500 anos. Cada árvore que nós estamos explorando aqui. E encontramos uma de 1.400 anos de idade. Então, aí foi o primeiro grande impacto, né? Da gente ter feito essa descoberta
e para tentar colocar o pé realmente no chão, né? E ter certeza absoluta que uma geração nossa de humanos, de profissionais, servidores do Instituto como o INPA, não seria suficiente para ter o completo entendimento de como a floresta funciona e como ela responderá a essas intervenções humanas. We know that the Amazon forest cycles more carbon than any other ecosystem. And so globally, the Amazon could be important for regulating the climate. We know how the Amazon forest will respond to increasing temperatures, but also increasing carbon dioxide concentrations in the atmosphere. As pessoas destroem o meio ambiente, não é porque são ruins, não é por maldade que você faz isso, ou é por ignorância ou por sobrevivência. Você tem terra, né? Você tem uma floresta enorme no teu terreno e você está passando fome, você precisa de dinheiro, você não consegue emprego, você não tem recurso. Então você olha aquela floresta, você vê aquelas árvores imensas que tem ali, o que você pensa? Pô, eu vou derrubar aquilo e vou vender, vou ganhar dinheiro com aquilo. Então você derruba por questão de sobrevivência, porque você não tem outra alternativa. Porque você desmata para cultivar, né? Ou então criar gado. Basicamente você desmata para isso. Aqui na Amazônia, agricultura e pecuária, e algum pouco também você não desmata completamente, mas você altera a paisagem com a exploração de madeira, né? Então a gente vem fazendo isso historicamente sem nenhum retorno. Se tivesse dando um retorno, com um bom manejo do solo, um bom manejo da floresta, a gente consegue ter planos sustentáveis aqui para a Amazônia. Mas o problema é que não tem retorno. Então, nós caímos no primeiro indicador de qualidade ou de retorno da coisa, que não é econômico, nem o desmatamento, nem a exploração de madeira aqui na Amazônia. Então, isso tem que ser mudado. Agora, o desmatamento é absurdamente alto, quer dizer, nos últimos, eu diria, 30 anos, nós desmatamos em média quase 1,5 milhão de hectares por ano. Nós já desmatamos quase 75 milhões de hectares aqui na Amazônia. Então, quando você vê do ponto de vista relativo, isso significa 13, 14% da Amazônia legal. E do lado absoluto significa 4 estados do Paraná que foram destruídos, sem nenhum retorno para cá. A Amazônia inteirinha contribui com menos de 8% do PIB brasileiro. Em compensação, essa riqueza, essa pequena riqueza, essa pequena contribuição na coisa, ela polui 3 vezes mais do que o Brasil inteiro polui queimando combustível fóssil. Então é uma coisa absurda, sem sentido.